Bom, pessoal, falamos agora sobre o Estatuto do Idoso. Bom, o que nós temos, pessoal, é uma normatização de pessoas que precisam ser protegidas, pessoas que muitas vezes estão sobre vulnerabilidade social. Então nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a Lei Maria da Penha, né? Então, observando, né, a proteção às pessoas que têm determinadas necessidades, tá? O trabalho agora é sobre o Estatuto do Idoso. O que nesta área gostam de perguntar para vocês? De novo, ele segue o mesmo regramento jurídico do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Proteção, direito à vida, saúde, né? Condições especiais e, ao final da lei, o que constitui crime contra o idoso. Tá bem? Então veja só, o que eu anotei aqui para você, primeiro uma lembrança sobre a lei. Veja só, Lei 10.741, Estatuto do Idoso, 2003. Veja só, quem é a pessoa idosa? Uma pergunta simples. É uma pessoa com 60 anos ou mais, ponto final. Não há uma distinção entre homens e mulheres, idades divergentes, diferentes. Não, é só dizer 60 anos ou mais, tá bom? Agora eu tenho que lembrar vocês que dentre os idosos é assegurada a prioridade especial às pessoas maiores de 80 anos. Isso entrou em 2017 na lei. Então nós temos aí uma atualização que nós chamamos da prioridade especial, da prioridade dentro da prioridade. Bom, para fins da tua atuação como um servidor público, como um profissional da área da saúde, é necessário que você saiba. Você está numa atenção primária, você está num atendimento ambulatorial ou até mesmo numa emergência, você precisa saber disso. Tem as pessoas idosas que têm prioridade e hoje nós já temos, devido ao alcance de uma idade ainda mais elevada da população, as pessoas que têm uma prioridade especial dentre os demais idosos, tá bom? Às vezes a prova coloca 70, 75, só para ver se tu reconhece, né? Se tu decorou, se tu tem essa noção, tá bom? Trouxe para vocês aqui também uma frase de concurso. Eu falo muito em aula. O envelhecimento é um direito personalíssimo. É um direito de persona. Envelhecer, né, é um direito que nós recebemos ao nascer. Entre educação, ter um nome, um prenome, temos o direito de envelhecer. Mas por que tu está mostrando isso, professor? Porque isso cai na prova. Como cai na prova? Envelhecer é um direito lacuna. E sua proteção, um direito lacuna. Letra A, lá vou eu. Individual, vírgula, e a outra lacuna eu coloco social. Não, mas não é individual, é personalíssimo. Você percebeu? Lá vai ele para a letra B. Envelhecer é um direito lacuna. Letra B ele coloca difuso. Letra C ele vai colocar coletivo. Sempre brincando contigo, sempre te provocando. E você vai ter que decorar e lembrar. Envelhecer é um direito personalíssimo. E a proteção a esse direito é um direito social. Tá bem? Veja só, já fui direto nas questões de saúde e entrei aqui no artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso. Como é que eu dou saúde para o idoso ou para qualquer outra pessoa? Através do SUS. Mas a pessoa idosa tem o direito ao acesso universal e igualitário. Olha lá, ó, a leitura da Lei 8080. Num conjunto articulado e contínuo de ações e serviços de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. O que você vai marcar no seu material, vai lembrar na hora da prova, é isso aqui, ó. Importantíssima essa temática. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo, cuide desse detalhe, o idoso adoecido é proibido, perante órgãos públicos. Veja que o termo enfermo é muito importante, porque se o idoso não está enfermo, eu posso exigir o comparecimento dele, tá bom? Então de novo nós cairíamos no mundo burocrático. Não. Tu vai fazer a prova, né? Você não quer contar a minha mãe um dia? Não. Tu não vai conseguir contar essa história para a prova, tu entende? Entende? Não consegue contar. Ela não aceita, ela é um papel, fica te olhando, tá aí, né? Então, tu vai ter que fazer a questão da prova. Eu sei que o trâmite lá fora é outra coisa. O que eu digo para os meus alunos, né? Cara, legislação é a tua vida no Instagram. É linda e maravilhosa. Saiu dali e nós sabemos o que é, né?
Então, vamos ficar no mundo da legislação. Você vai dizer na prova que é proibido exigir do idoso enfermo perante órgãos públicos seu comparecimento. Bom, se eu não posso exigir, qual é a opção que se dá? Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Que agente é esse? O servidor público. Observe que é o único agente que é junto, né, pessoal? Porque se for nós é separado, ó, professor de português. Esse agente aqui, que é o servidor público, né, é junto. Então ele vai até a casa da pessoa. Se for de interesse do idoso, aí nós entramos na segunda opção. Este se faz representar por um procurador legalmente constituído. Tá? Professor, e aquele problema que tinha no INSS, daquele idoso que ia lá, né, num ventilador mecânico às vezes, com um tubo, no mundo jurídico, olha como está. É assegurado ao idoso, de novo, enfermo, o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social, pelo Serviço Público de Saúde ou conveniado contratado pelo SUS, para expedir um laudo de saúde necessário ao exercício dos direitos sociais e de isenção tributária. É assim que é na lei. E você diz, amém, Jesus. Entendeu? É assim que é. Então você tem direito, idoso enfermo, tá, de receber o agente lá na tua casa. Aí a prova, sabendo que tu entendeu que é assim, hein, a questão, ela vai às vezes brincar contigo dizendo assim, ó, para expedição de laudo de saúde necessário ao exercício dos seus direitos sociais, exceto de isenção tributária. Tá ali o erro. Tá vendo? É inclusive isenção tributária. Perceba isso. Agora, ó, de novo insistindo. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos têm preferência especial sobre os demais idosos. Olha para a vírgula. Exceto em caso de emergência. Linkando com, né, a nossa profissão. Nós estamos na UPA, nós estamos na unidade básica, na emergência. O que nós sabemos? Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 têm preferência sobre os demais idosos. É verdade. Mas ele colocou uma excepcionalidade, que é o caso de emergência. Sim, ele não tem nem 60, ele tem 18 anos, professor. E ele ingressa na emergência com 2 tiros no tórax. Então nós atendemos ele primeiro. Você está vendo? Então, como isso é montado numa prova de concurso? Eu vou dizer assim, ó. Em todo atendimento de saúde, em quaisquer circunstância. Olha o meu exagero, tá vendo? Os maiores de 80 anos terão preferência especial. Não. Aí eu exagerei. Sim, eles têm preferência especial, mas tem uma vírgula, exceto em caso de emergência. Uma outra questão de prova que vocês vão encontrar se refere ao artigo 16. O idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante. Todo mundo sabe disso. Devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas à sua permanência em tempo integral. O órgão de saúde deve dar a promoção adequada à permanência de quem? Do acompanhante. Então, nesse sentido, seja no ECA ou seja no Estatuto do Idoso, nós temos que dar o direito ao acompanhante de permanecer na instituição com condições adequadas. Que ele tenha um banheiro que ele possa utilizar, uma cadeira de repouso que ele possa sentar. Isso é política nacional, pessoal, de humanização. E que nos nossos estudos mostram que muitas vezes a estrutura do ambiente hospitalar dificulta o processo de humanização. Porque o hospital foi pensado há 60 anos, não tinha ideia da humanização que nós pensamos hoje. Então a própria estrutura não dá espaço, às vezes, suficiente para colocar cadeira de repouso. Essa própria estrutura do centro obstétrico não dá espaço para ter aquele acompanhante no momento, do parto. Porque ela não foi pensada naquela época para isso.
Então isso cai muito nos específicos, da enfermeira, do técnico, lá no específico. Deus o livre, tu não saber política nacional de humanização e os seus conceitos. Mas isso é para uma outra aula. Agora eu quero te mostrar isso aqui. O idoso internado tem direito ao acompanhante. E essa pessoa terá o direito de permanecer em tempo integral. Olha a vírgula de novo. Segundo o critério médico. E ele vai dizer na tua prova: o idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante em quaisquer circunstâncias. Está errado de novo. Porque ele coloca no final, segundo o critério médico. Segundo a questão clínica. Sim, a senhora tem direito de permanecer com a sua mamãe, senhora. Só que nós estamos em uma pandemia e não dá para te ficar na UTI. Que critério que eu estou utilizando? O médico, o critério clínico. Aqui, nós fazemos cirurgias cardíacas, onde nós abrimos o tórax de uma pessoa. Não dá para deixar esses indivíduos aqui dentro, respirando, apertando a mão e apalpando o paciente. Então tem critérios clínicos que não permitem. Sim, você tem direito, mas é segundo o critério médico. Entendeu? Aqui também cai muito na prova, artigo 17. Ao idoso que esteja internado, que esteja no domínio de suas faculdades. O que ele está querendo dizer aqui? Que essa pessoa tem condições de fazer escolhas, ele ainda tem a sua autonomia preservada. Se eu sou um idoso que estou no domínio de minhas faculdades mentais, eu tenho direito de escolher o meu tratamento médico. Tá? Muitas vezes se opõe aos próprios filhos, netos e tudo mais, que é o direito da pessoa. Isso está lá nos princípios do SUS, a autonomia da pessoa. Tá? Na defesa de sua integridade física e moral. Então o idoso tem direito. Mas e se ele não estiver, professor? Se ele não estiver no uso de suas faculdades mentais, quem decide? Lá vai ele. Primeiro, o curador, no caso de um idoso interditado. Então nós temos aqui uma interdição judicial, direitinho, é o curador, o primeiro responsável. Não encontrando o curador a tempo ou não tendo o curador, quem decide é a família. A família, quando o idoso não tiver curador ou esse não for encontrado em tempo hábil para a tomada da decisão. E no terceiro momento, é pelo médico. Quando é um iminente risco de vida e não dá tempo de procurar curador familiar, é agora o procedimento. O médico decide. E depois avisa a família ou o curador. E a quarta opção, que nós temos aqui, é de novo pelo próprio médico. Mas esta situação aqui, senhoras e senhores, esta situação aqui é quando não há curador ou familiar conhecido. Então, quando o médico toma uma atitude, uma decisão, sobre a saúde de uma pessoa idosa, em que não há familiar conhecido, ele deve comunicar ao Ministério Público. Tá bem? Um outro clássico de provas que nós precisamos saber, não importa a área que a gente vai prestar concurso, é o artigo 34. Aos idosos, observe agora o que ele vai dizer, a partir de 65 anos. Tu sabe que o idoso é uma pessoa com 60 anos ou mais. Mas esse direito do benefício previdenciário, esse benefício assistencial que nós temos aqui, é para quem tem 65. Aos idosos, a partir de 65, que não possuam meio de prover sua subsistência e nem de tê-la provida por sua família, será feita no âmbito da assistência social, com a segurança de um salário mínimo mensal. As provas vão colocar 60, 70, e aqui elas vão adorar brincar com esse um salário. Vão dizer meio salário, um terço do salário, um salário e meio. Então o artigo 34, benefício assistencial, precisa ser decorado também, tá bom? Montei aqui para os meus alunos de hoje, um breve resumo estratégico para as questões de prova de concurso. Aqui tu vai fazer isso no dia anterior à prova, tá bom? Claro que você sabe que no dia anterior à prova nós nos reunimos presencialmente para a revisão final, onde a gente sela um contrato onde tu vai, seguindo todos esses passos, rumo ao gabarito das questões, tá bom? Então tem mais um encontro no dia anterior à prova, um encontro
desse que não pode ser perdido, é claro, né? Porque ainda com tudo que temos, o presencial não foi substituído. O calor da existência humana não foi substituído ainda, tá bom? Então nós teremos um outro encontro. O que tu vai fazer de estratégia aqui? Veja só, considera-se idoso. Tu já sabe que é uma pessoa com 60 anos ou mais. Tem prioridade na justiça essa pessoa idosa. Ela pode solicitar prioridade. Ela possui direito de benefício de assistência social, que é a partir dos 65 anos. Gratuidade, isso aqui cai na prova. A gratuidade do transporte coletivo é para maiores de 65. As pessoas entre 60 e 65 ficou a critério local. Portanto, o município quem decide. A regra federal está aqui. Esse benefício aqui, gratuidade do transporte coletivo, é para maiores de 65 anos. Tá bem? Depois disso também vou lembrar vocês sobre transporte. Pessoal, a gratuidade é 65 anos. Tá? Reserva de assento do transporte coletivo, 10%. Tá? 10%. Esse transporte coletivo, né, é o chamado urbano e semi-urbano. Tá bom? Transporte coletivo urbano e semi-urbano. Agora nós vamos entrar num outro regramento de transporte coletivo, que é o transporte coletivo interestadual. Tá? Interestadual. Você embarca aqui no sul, em Porto Alegre, e vai rumo a São Paulo. As regras são assim. Veja só. Transporte coletivo interestadual. Idoso com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, reserva-se 2 vagas de graça. Tá? No transporte coletivo interestadual. Estando preenchidas essas vagas, é assegurada gratuidade com 50% de desconto, no mínimo. Tá bom? Essas regras para o transporte coletivo interestadual. Outra coisa que tem que lembrar é que é reservado vaga no estacionamento público e privado. Estacionamento público e privado, tu vai dizer 5%. Outra coisa que eu não coloquei aqui, tenho que lembrar vocês, é sobre habitação. Quando nós temos hoje os nossos residenciais, as nossas construções por aí, é necessário se reservar 3% das vagas para as pessoas idosas. Tá? Claro, se elas não adquirirem, outros poderão adquirir. Mas o empreendimento tem que reservar essas vagas, preferencialmente no térreo. Tá bom? Sabendo disso, de todos esses percentuais, o examinador vai brincar contigo. Olha aqui, o estacionamento é 5%. Ele vai dizer que é 10% na prova. E vai dizer que a reserva de assentos no ônibus é 5%. Ele vai tentar embaralhar a tua memória. E tu não vai deixar, porque tu vai montar essa tabelinha aqui e vai bem instruído e preparado para ser perguntado, né, em uma tentativa de te ludibriar nas questões de prova desta parte do tema. Tá bom? Depois disso, lembro vocês da frase semelhante ao ECA que vocês já encontraram. Os crimes praticados contra idosos são de ação penal pública incondicionada. Tá? Às vezes a prova tenta tirar o in e coloca de ação penal condicionada. Tá errado, tá bom? É incondicionada, independente da denúncia, da queixa da vítima. Tá bom? É crime deixar de prestar assistência ao idoso. Olha os detalhes. Quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, é claro. Né? Caiu uma marquise lá, professor. Mas vai cair o resto. Não pode ir lá, é risco pessoal. Nós não estamos falando de uma situação dessas. Tá? É sem risco pessoal, numa situação de, né, iminente perigo público, ou até mesmo recusar ou dificultar a assistência à saúde do idoso. E, se for o caso, pelo menos peça socorro. Pelo menos isso. Se tu não pedir nem socorro, vai configurar crime, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Tá bem? Claro que vocês vão saber disso, que abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, também configura crime de 6 meses a 3 anos e multa. E a dica final é uma raridade, mas aconteceu em uma das provas, né, feitas pela Banca Fundatec, já encontramos em outras bancas que também fizeram isso. Veja só, constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Olha o primeiro item: obstar acesso de alguém a cargo público por motivo de idade.
Tá? Como às vezes isso cai na prova? Veja só, eu vou escrever do final para frente, para cima. Obstar o acesso de alguém a cargo público por motivo de idade configura crime, punível com pena de reclusão de 6 meses a 1 ano. Olha que a prova fez. Ou multa. Para que fazer isso? O e é um nexo aditivo ou adicional. O ou representa a alternância. Não serve. Para que fazer isso? Para fazer tu errar. Não foi feita a prova, não é feita para você gabaritar. Alguma coisa tu tem que errar, né? Então a gente vai aprimorando isso aqui com você. Observem os detalhes. Observem as nuances. O que já foi feito para fazer tu errar. Tá bem? Então essas são as dicas de Estatuto do Idoso, para que você possa, evidentemente, ter sucesso nessa prova. Tá? Dito isso, nós entramos agora em algumas das questõezinhas, para verificar que isso foi perguntado agora em 2021. Cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso. Em caso de impossibilidade de dar essa autorização, ele representa por escrito. Isso é verdade, pessoal. É necessário que principalmente as enfermeiras que lideram setores, né, lideram unidades de saúde, que saibam disso. Se eu quero acompanhar e você nesse momento não pode, em virtude de uma problemática interna, de estrutura, você deve dizer agora não dá. E se eu sei, então me explica por escrito. É direito da pessoa pedir e é teu dever fornecer. Está aqui. Letra A é a resposta. Olha só para você ter uma base, tá? Veja só, de acordo com o Estatuto do Idoso, é correto afirmar: é permitido exigir o comparecimento do idoso perante os órgãos públicos? É permitido? Não, é vedado exigir do idoso enfermo. Então não estava difícil, tá vendo? Tá vendo? Mais uma aqui que eu montei para vocês receberem, né, e saberem que isso também é tema de prova, que é o que pode aparecer para vocês também. Veja só, de acordo com o Estatuto do Idoso, são linhas de ação da política de atendimento ao idoso, serviços de identificação e localização de parentes, estava há pouco tempo numa prova da Fundatec, ou responsável por idosos abandonados em hospitais de saúde de longa permanência. Existe esse serviço sim, é verdade. O idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, olha aí, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe foi reputado mais favorável. Porém, não estando o idoso em condições de proceder a essa opção, esta será feita pelos familiares quando o idoso for interditado? Não, está errado, né? Quem é que, se o idoso é interditado, quem é que faz a opção? O curador. Está vendo o erro? Lá vai ele. Aos idosos a partir de 65 anos, que não possuem, né, os meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida pela família, lá vai ele. O benefício mensal de um salário mínimo na forma da Lei Orgânica de Social, LOAS, é verdade. Qual é a resposta então aí? Dinamarca, 1 e 3 estão corretas. Agora, nós estamos chegando na cereja do bolo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a atenção básica. Mas eu vou para um hospital, mas não está lá no teu material, né, a Portaria Nacional de Atenção Básica no Brasil para tu estudar? Tá. Por quê? Porque você mesmo sendo de um hospital, tem que saber que a atenção básica é responsável por ordenar o fluxo aos demais serviços de saúde. As pessoas buscam atenção básica. Se ela não soluciona, a solução é o encaminhamento para o local adequado. Isso é uma grande solução. Então ela é resolutiva. Não é uma questão que ela possa resolver ali, mas ela encaminha para o local adequado. A atenção básica é resolutiva. Tá vendo? E ela ordena o acesso aos demais serviços de saúde. Então tem que saber de atenção básica. Mas, professor, o que eu preciso saber de atenção básica que tem caído em todas as provas e eu ando me confundindo? Pois bem, veja só. O que eu vou dizer agora cai na prova. Se você vai fazer uma prova de prefeitura, isso vai se perguntar. Tá? Por quê? Residência em saúde não tem nem discussão.
Se não souber, daí tu não pode entrar na residência. Tá? Veja só o que nós vamos falar agora. Tudo primordial. Atenção básica é um conjunto de ações. Presta atenção! Individual, familiares e coletivas. Prova de médico, eles colocam assim, ó, saúdes individuais e familiares, e deixa o coletivo de fora. Ou coloca individual e coletiva. Não. Atenção básica é a saúde individual, da família e da coletividade. Para promoção, prevenção, proteção, diagnóstico se faz lá, tratamento, reabilitação, política de redução de danos, cuidados paliativos, vigilância em saúde, com práticas de cuidado integrado a uma gestão qualificada. Clássico de prova de concurso. Professor, eu errei porque eu não sabia o que era a redução de danos. Pois é. Por isso, só a revisão não chega. Tem que estudar mais, tá? Mais um clássico de prova. Atenção básica. Olha ali, ó. É a principal porta de entrada. Que tu ouviu no decreto 7508, a primeira que eu disse. Atenção básica é a principal porta de entrada. Olha o que ele vai dizer. E centro de comunicação da rede de atenção à saúde. Vocês veem a minha atenção básica e eu encaminho para um ambulatório, para um laboratório, para um hospital. Tá vendo? Para uma UPA, onde for necessário. Coordenadora do cuidado e ordenadora de ações e serviços disponibilizados na rede do SUS. Ó, hoje o que eu consigo te dizer é, não existe não saber essa parte, porque é essa parte que tu vai ver agora que vai cair na tua prova. Tá bem? É necessário que vocês observem o texto abordado, o diploma legal agora é uma portaria nacional de atenção básica. Neste texto eles escolheram os princípios operacionais da atenção básica, como a atenção básica vai atuar no Brasil. Ela vai operar com o princípio da universalidade, equidade e integralidade. Vejam só a tática, a estratégia. Princípios da atenção básica. O EI. Os princípios iniciam com vogais. O EI. Universal, com equidade e com integralidade. O resto nós vamos chamar de diretrizes. O que o aluno faz? Ele faz confusão com princípios do SUS. Aí eu coloco na tua prova assim, ó. São princípios da atenção básica. Romano 1, 2, 3 e um quarto romano eu crio. E aí eu no quarto romano eu coloco descentralização. Ah, mas isso aí é princípio do SUS. Mas eu não tô te perguntando agora princípios do SUS. Eu quero os princípios da atenção básica. Tá vendo o que o examinador está fazendo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, olha como fica bonito, ó. São princípios. Romano 1, 2, 3. E o quarto eu coloco esse aqui, ó. Regionalização e hierarquização. Que tu aprendeu como princípios do SUS. Só que eu estou falando de princípios da atenção básica. U, E, I. Ponto final. Mas o maior clássico que vocês vão encontrar nas provas, que vai fazer a mesma pergunta do que eu já estou falando, é isso aqui, ó. São diretrizes operacionais da atenção básica, exceto. E eu vou colocar, olha como está pronto. Quer dizer, o cara nem tem trabalho de elaborar muito. Ele vem aqui e copia isso aqui tudo. E diz assim, ó. São diretrizes da atenção básica, exceto. Ou posso dizer, não é uma das diretrizes da atenção básica. A, B, C. E em D eu coloco universalidade. Realmente, universalidade não é diretriz, é um PRI. Entendeu o recado? Mas, professor, o que eu errei na prova anterior foi que eles colocaram conceitos daqui. E eles perguntaram isso aqui, eu não sabia o que era. Longitudinalidade do cuidado. Então daí ele entrou em outras questões.
Ele quer e vai te perguntar. Não há tempo hábil aqui agora para a gente fazer isso, mas ele vai te perguntar os conceitos de regionalização e organização. O que é território? O que é uma população adscrita? A população cadastrada naquela unidade de saúde que é responsável por aquele território. Tá vendo? Então tem o território adscrito, que é o local de atuação daquela unidade básica de saúde, de responsabilidade sanitária sobre aquelas pessoas. E as pessoas estão cadastradas para serem cuidadas lá. A gente começa daí a falar de conceitos, tá? Que também pode ser perguntado para vocês. Longitudinalidade de cuidado, né? Cuidado ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e que vai evitar os riscos de iatrogenia. Questão de prova de concurso, tá bom? Então, veja só, de posse dessas informações, você ingressa aqui, olha ali, auxiliar laboratório. A política nacional de atenção básica prevê que a atenção básica tenha fundamento e diretriz, continuidade da relação clínica, construindo um vínculo de responsabilização entre profissionais e usuários, continuidade da relação clínica, contínuo ao longo dos tempos. Tu olha para isso e já responde longitudinalidade do cuidado. É essa a resposta da questão. Mas eu pensei em transversalidade. Não. Por isso que tem que saber os conceitos direitinho. Se eu estou dizendo continuidade da relação clínica, eu já estou jogando você para a longitudinalidade do cuidado. A gente conhece o nosso usuário, a gente sabe suas necessidades, até as suas debilidades. Se eu sei que ele é um usuário de álcool ou drogas, eu vou cuidar da administração de determinados medicamentos, por exemplo. Ou quem sabe se ele é um hemofílico, eu vou tomar cuidado. É o cirurgião, o dentista, a enfermeira vai tomar cuidado no procedimento. Você está vendo? Isso, conhecer ele, a longitudinalidade do cuidado, vai evitar o nosso erro clínico, a iatrogenia. Você está vendo? Então está aqui o texto de prova de concurso para vocês, desta banca que nós debatemos agora. Aqui eu montei essa para vocês, que é a possibilidade de vir da tua prova. Bem curtinha a pergunta, olha só que barbada. Atenção básica orienta-se pelas seguintes diretrizes, exceto... Ele está dizendo, não é diretriz. E o que tu vai lembrar nessa hora? O EI. Equidade a um. Acabou a questão. Cara, dá 2 segundos. Vai fazer teu específico. Vai fazer português. Informática. Aqui, tu já matou. 2 segundos. Nem terminou de ler. Já chegou na resposta. Tá? Então, claro que tem questões mais bem elaboradas, mais rebuscadas, né? Que aí a gente precisa abrir o texto na íntegra para trabalhar, tá bem? Aqui eu te dou um outro exemplo, aqui um clássico de prova, olha lá, Os princípios e diretrizes serão orientadores para a organização da atenção básica nos municípios. O princípio da lacuna inclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção, reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais que causam doenças. A lacuna reconhece a necessidade de saúde da população e sua responsabilidade e suas necessidades da população em outros pontos de atenção. Vamos voltar. Veja só, o princípio da oferta de serviços, olha o segredo, em outros pontos de atenção. Então, tu está aqui na atenção básica, eu vou te encaminhar lá para o pronto atendimento, lá para a emergência. O que eu tenho ali? Integralidade da assistência. Eu estou mandando para outros pontos da atenção. Não é trabalho em conjunto? Você veio na minha unidade básica, não é aqui. A senhora chegou aqui com os dedos amputados em uma
toalha, nós vamos dar os primeiros socorros e vamos encaminhá-la para outro lugar. Não estou encaminhando para outro ponto de atenção? Isso é a integralidade da assistência. E aí você vem para cá, para a resposta, a integralidade da assistência. E aí ele vai dizer assim, organizar o acesso. Organizar as necessidades das pessoas. Organizar o acesso. E aí você vê, né, da população em relação a outros pontos de atenção. Se é para organizar o acesso, eu vou ordenar a rede. Aí de novo, aí sim, você tem que entrar no texto, fazer a leitura da conceituação, dos princípios e das diretrizes para chegar na resposta. Tá bem? Aqui, ó, a prova de biólogo fez o mesmo modelo de questão que nós já vimos. Para que vocês possam somar aqui. Não, aqui é correlação nas colunas. Veja só. Professor, mas eu não sei. Já vou te dizer que eu só vi aquilo ali e já não sei. Eu vou te dizer, te acalma. Veja só. População que está sempre presente no território da UBS. Aponta para o desenvolvimento de ações, né, e cuidados de forma singular. Utilização e articulação de diferentes tecnologias de cuidado individual coletivo por meio de uma clínica ampliada. Ai, professor. Aí, quem sabe, a gente vem para cá e dá uma olhada nos conceitos que ele está te pedindo. Por isso a dica para vocês vocês têm que saber o que é princípio, o que é diretriz e estudar os conceitos. Que nem nós fizemos no decreto 7508. Tá bem? Veja só. Resolutividade, cuidado centrado na pessoa, tá? População adscrita, longitudinalidade do cuidado, de novo, tá vendo? População adscrita e longitudinalidade do cuidado, dois termos que tu já ouviu hoje, e que aí, nesse sentido, tu pode procurar eles aqui. População que está sempre presente no território, de estimular o desenvolvimento das relações, dos vínculos e responsabilização entre as equipes e a população. Que população que está sempre presente no território? População adscrita. Professor, quer dizer que o 1 aqui, né, já vai se encaixar, né, no terceiro parênteses. Coloquei o 1 aqui, professor. Daí eu vim nas questões e observei que o 1 no terceiro parênteses está aqui e está aqui. Mas eu ainda não sei. Então o que eu posso fazer é o que eu posso encaixar, né, para fechar aqui a minha descoberta da prova. Vamos lá. Pressupõe, de novo, por isso que se tu souber alguns já te ajuda muito. Pressupõe a continuidade. O que tu respondeu aqui? Longitudinalidade do cuidado. Quer dizer que o 4 vai aqui na última, professor. E colocando o 4 na última, eu já cheguei na questão da prova e nem sei os outros conceitos. Está vendo? São estratégias, formas de resolver. O ideal é que tu o saiba, tá bom? Mas às vezes tem que arrumar um jeito de escapulir e de solucionar, tá bem? Então esse é o modelo de questão de prova que as pessoas erram, tá, pessoal? Aqui erram, tá? Por quê? Porque normalmente é um dos últimos textos que a gente estuda, a gente está cansado, começa a dizer assim, esse aí não vai cair, né? E aí vem a surpresa, tá bom? Seguindo ainda, tem mais. Verdadeira ou falsa? Portaria 2436. Primeira afirmação. Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de atenção básica no âmbito da União, sendo responsabilidade da União definir e rever anualmente, de forma pactuada, a Conferência de Saúde. A Conferência de Saúde ela é anual? Já caiu a questão. É a Comissão de Intergestores que está aqui, não é a conferência.
E conferência também, se fosse, ela não é anual. Então, por saber a 8.142, tu já matou. Esse primeiro parênteses é falso. Tá bem? Aí, professor, eu já sei que é falso. Ou seja, é C, D ou E. Beleza. Agora já dá para resolver também, se tu quiser. A atenção básica é um conjunto de ações individuais, familiares e coletivas. Envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, política de redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Desenvolvido com práticas de cuidados integrado numa gestão qualificada, a equipe é multiprofissional, é dirigida à população em território definido sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Bonita questão. Todas as unidades básicas de saúde, elas são consideradas potenciais espaços de educação. Sim, tá cheio de professor na atenção básica, cheio de preceptor. É espaço potencial de educação, de formação de recursos humanos, de pesquisa, de ensino em serviço, de inovação tecnológica para a rede de atenção à saúde. Isso também é verdade, é verdadeiro, né? Então, portanto, fica falso, verdadeiro e verdadeiro. Dinamarca é a resposta. Também separei para vocês aqui o Pacto pela Saúde. Esta aqui do pacto, que é gigante, professor, também, de novo, ele tem um lugar comum de provas. Pode vir fora desse local? Pode, é claro. Mas no local comum de questões de prova do pacto, nós precisamos conhecer algumas coisas. E umas coisas que não dá pra gente não saber desse pacto, é os pactos, né, a prioridade dos pactos pela vida. Então, antes de seguirmos, veja só, falamos um pouco sobre pacto pela saúde. Em 2006, os gestores assinaram esse pacto, um pacto para a saúde brasileira, pela saúde brasileira. Dentro desse pacto, eu terei 3 pactos. Isso já é a questão da prova. Muitas vezes é só isso, tá? Então veja só. O pacto foi firmado entre os 3 gestores do SUS a partir de alguns princípios, né? Respeitando diferenças regionais, pactos anteriores que já foram firmados, né? Respeitando o financiamento da saúde, que vocês sabem que é tripartite, né? Então, esta portaria vai dizer o seguinte: vamos assinar um termo de compromisso, por isso o nome é pacto, é porque é um termo de compromisso onde a gente segue diretrizes, tá? Se tu não souber isso aqui, que é básico, fica difícil. O Pacto pela Saúde tem 3 pactos: pela vida, em defesa do SUS e pela gestão do SUS. Às vezes é só isso, a prova é só isso, às vezes. Né? São componentes do Pacto pela Saúde, Romano 1, 2 e 3. Quais estão corretas? Às vezes é só isso, tá? Mas do que fala, professor, o Pacto pela Vida? Né? Sobre o compromisso com prioridades que vão impactar na situação de saúde direta da população. Esse é o Pacto pela Vida, impactar na saúde da população. O pacto em defesa do SUS, o nome já diz. Nós vamos defender a conceituação, né, dos princípios do SUS, defender o movimento da reforma sanitária brasileira. Vamos fazer uma mobilização social para garantir saúde como um direito humano. Isso é defesa do SUS. Quando eu falar em pacto de gestão, eu estou falando em responsabilidades sanitárias. Gestão é administração. E eu vou administrar dentro de conceitos de descentralização, regionalização e pactos de gestão que serão feitos. Tá bem? Então vocês precisam saber disso, né? Saber que o Pacto pela Vida, que é o primeiro que aparece, tá? É um conjunto de compromissos sanitários que vão impactar na saúde da população, tá? Esses compromissos do Pacto pela Vida estão postos aqui. Veja só, nós nos comprometemos
com saúde do idoso, com a redução do câncer de colo do útero e da mama, né? Com ênfase para a atenção básica, aí qualificando a estratégia de saúde da família como modelo de atenção, né, de saúde do Brasil, na redução da mortalidade infantil e materna, né, a capacidade de dar uma resposta às doenças emergentes e endêmicas, e ele coloca as doenças ainda, né? Dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Promoção da saúde, uma política nacional de promoção da saúde que dê ênfase em hábitos saudáveis. Isso tudo está dentro do primeiro pacto, que é o pacto pela vida. Tu precisa saber disso para fazer a prova. Depois veio o pacto em defesa do SUS, para defender o SUS, de novo, né? Um movimento de direito à cidadania, de proteção do SUS, do seu sistema universal, garantidor de direitos, né? Nós defendemos esse sistema, né, com a regulamentação da emenda constitucional 29, que garante recursos mínimos para a saúde anualmente. E elaboramos, para defender o SUS, a Carta de Direito dos Usuários. Tá? Depois, né, repolitização da saúde, promoção da cidadania, garantia de financiamento. Depois vem, aqui, depois de tudo isso, a gente vai passar um pouquinho para falar sobre a gestão já direta. Vamos passar essas questõezinhas. Pacto pela gestão. De novo, insistindo com vocês, gestão é administração. Então, responsabilidade sanitária nos eixos de espaços de cogestão, chamada de gestão compartilhada, de gestão democrática. Maior transparência e controle social pela gestão do SUS. Olha aí, que é muito cobrado em prova. Se eu falo de gestão, eu falo de administração. Então eu vou falar das diretrizes do Pacto de Gestão. Descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, regulação da saúde, né? Quando a gente faz a leitura, a gente reconhece a criação, nessa época aqui, 2006, de um sistema de regulação que hoje é muito mais abrangente, né? Ou seja, se você liga e pede uma ambulância, cai no sistema de regulação, né? E se a pessoa a ambulância vai até a casa da pessoa e entende que é necessário um atendimento numa emergência, é o contato com a regulação que vai dizer em qual instituição que vai essa ambulância. Isso é o sistema de regulação, pessoal. Tá? Atenção básica, tem um paciente aqui que é mais urgente, encaminha por ofício para a regulação, né? Uma central de consultas, exames, né? Isso é regulação. Isso está dentro de gestão, tá? Participação e controle social, programação pactuada e integrada, que é o PPI, programação pactuada e integrada, gestão do trabalho, educação e saúde. Tá? Estas são as diretrizes do Pacto pela Gestão. Veja que isso aqui são umas 30 folhas, eu estou trazendo um resuminho para vocês aqui, bem estreitinho. Bom, feito isso, nós entramos aqui na questão de número 28 e falamos sobre, né, olha lá, médico, infectologia, pediatria. Lá vai ele. Pacto pela saúde. Ele tem prioridades, exceto uma. Então, né, quais são as prioridades do Pacto pela vida? Ou qual não é, na verdade? O professor, qualificar aqui, vamos pegar de baixo para cima. Contribuir para a redução da mortalidade do câncer do colo do útero, é verdade. Implantar uma política nacional de saúde e atenção da pessoa idosa, é verdade. Reduzir a mortalidade materna, infantil, neonatal, isso aqui é na prova de enfermeiro direto também, ó. Infantil por doença diarreica ou por pneumonias, é verdade. Aí tem que ler o texto, tá? Fortalecer a capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas, dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza. Consolidar, presta atenção como estava fácil, parece que é difícil, né? Olha como estava fácil. Consolidar e qualificar a vigilância sanitária como modelo de atenção à saúde. Qual é o modelo de atenção à saúde? Atenção básica. Bem errada. Letra A é a resposta incorreta. Então não estava difícil, embora trouxesse um caminhão de informações. Tá bom? Olha aí, um outro modelo de questão que eu aposto. É sempre assim, essas modelagens eu trouxe para vocês. Veja só.
não estão incluídas como prioridades do Pacto pela Vida. Lá vai ele colocar as prioridades. Qual não é uma prioridade do Pacto pela Vida? Elaborar e publicar a Carta de Direitos dos Usuários. Isso é uma diretriz do Pacto em defesa do SUS. Tá vendo como eles são danados? Tu já estudou isso, mas não é aqui no Pacto pela Vida. Aí é o outro pacto, que é para defender o SUS. Tá vendo? Resposta incorreta. Tá ali. Brasil. Elaboração da Carta de Direitos dos Usuários não é, portanto, uma das prioridades do Pacto pela Vida. Tá bom? Meu conselho é: decorem sempre as 6 prioridades do Pacto pela Vida. Tá? Mais uma questãozinha daqui, que pede que vocês tenham um certo cuidado e atenção. Mais uma dica de prova para vocês. A expressão de que todos têm o mesmo direito, olha só essa questão, de obter as ações e serviços de saúde que necessitam, independentemente da complexidade, do custo, dos serviços envolvidos. Todos têm direito de obter ações e serviços. Que conceito é esse? Universalidade. Todos terão acesso, pessoal. O acesso é universal, não importa que complexidade é, se é UTI, né? Se é a retirada de uma unha encravada, todos têm acesso. Não importa se você é rico, milionário ou presidiário, não importa. Todos terão acesso, porque a universalidade reserva o direito à dignidade da pessoa humana. Tá bem? É universal. Depois disso, vocês têm um outro modelinho de questão que eu trouxe para o nosso processo de memorização. Veja o que ele vai colocar aqui, para vocês dizerem certo ou errado. As conferências de saúde, os conselhos, terão sua organização e normas de funcionamento definidos em regimento próprio, aprovados pelo Poder Legislativo. Certo ou errado? Errado. É aprovado pelo respectivo conselho. Se não for pelo respectivo conselho, não terá autonomia. Tá? Então colocamos ali, a questão está errada. Olha só essa questão aqui. Dica para vocês, inclusive. O agente que utiliza de recursos financeiros do SUS em finalidades diversas à do SUS pratica crime. O crime é de emprego irregular de verbas e rendas públicas, que tem previsão no Código Penal, isso é verdade? Isso está no artigo 53 da Lei 8080. É assim que ele vai terminando a Lei 8080, deixando um recado. Se você pega o dinheiro da saúde e investe na segurança, você já está praticando um crime. Dinheiro da saúde fica obrigatoriamente na saúde. Então, mesmo que tu dê a aplicação diversa, não é que ele desviou, entendeu? Pode até ter desviado, mas aqui a aplicação diversa é: coloque o dinheiro da saúde na saúde. Se colocar na educação, está errado. Tá bom? Então, é verdadeira esta questão, certa a questão 32. As normas e execução das ações de vigilância sanitária, portos, aeroportos e fronteiras, são de competência de estados e municípios? Essa danada. O que é isso aqui? Isso aqui é uma atribuição da Direção Nacional do SUS. Danadinhos, pegaram a gente. Como é que tu chega nisso? Pessoal, acesso ao nosso país é porto, aeroporto e fronteira. Quem tu acha que vai coordenar isso? A União, né? A Direção Nacional do SUS. Ele está dizendo que normas e execução de ações serão feitas por estados e municípios? Nesse caso aqui, não. Então, estados e municípios, para ficar certa essa questão, eles vão colaborar na execução. Aí tudo bem. Mas não tem esse termo aqui. Ele está dizendo normatizar e executar. Aí quem faz é a União, Direção Nacional do SUS. Errada a questão 33. Professor, esse modelo de questão é o modelo de questão da CESP-NB. É certo ou errado? Qual é o problema desse modelo de questão? É rapidinho, só tem 50% de chance de acertar, né? Não é? Professor, é barbada. O problema só é que aqui tu erra, anula uma certa. Isso faz com que a tua nota vá para baixo. Tu entendeu? Se tu errar, vai perder o que tu acertou. Não é que é difícil, é que essa modelagem acaba baixando a nota da gente, tá? Mas vamos seguir investigando.
As ações e serviços do SUS devem ser organizadas de forma regionalizada, devendo, portanto, existir mais de uma direção. Tem mais de uma direção do SUS, pessoal? Não, a direção é única em cada esfera de governo. Vocês podem estudar por aí, encontrar em provas o princípio da unicidade da direção. Isso. O princípio da unicidade significa que a direção ela é única em cada esfera de governo. Está errada esta afirmativa. Seguimos aqui, entramos na questão de número 35. Entre os princípios do SUS destacam-se, como princípios a organização, organicidade, para evitar repetir exames e procedimentos desnecessários. Isso é verdade. Da resolubilidade, a saúde precisa ser resolutiva em todos os níveis de assistência. E da regionalização e da hierarquização. São princípios do SUS? São, tá certo. Beleza, pô. Professor, me assustei com organização, de repente, porque tu nunca ouviu desta maneira. Nós precisamos organizar os serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Eles chamam isso de princípio da organização, tá bom? Ou da organização, tá bem? Veja só. Ainda que a saúde seja afirmada como um dever do Estado, olha a prova da Prefeitura de Porto Alegre, bem no modelinho. Isso não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Corretíssimo, professor. Com tranquilidade. E essa daqui é ótima. Em situações emergenciais ou de calamidade pública. Situação que passamos há pouco tempo, né? Na área da saúde é permitida a transferência de recursos para financiar ações não previstas no plano de saúde? Essa danada, né? Então primeiro eu vou te mostrar como é que está no texto. Diz assim, né? É vedada a transferência de recursos, para ações que não estão previstas no plano de saúde, vírgula, exceto em situações emergenciais. Ele resolveu começar o texto pelo final. Ele disse que em situações emergenciais, veja como ele é danado, em situações emergenciais ou de calamidade pública, será permitida a transferência de recursos. Sim, nessa situação emergencial será permitida sim. É verdade, está certa a questão 37. Questão 38. São objetivos do SUS, lá vai ele, a identificação, a modificação e a eliminação de todos os fatores determinantes e condicionantes sociais da saúde por meio de uma ação direta dos serviços de assistência à saúde. Não tem uma coisa um pouco errada aí, me está incomodando? Olha só, imagina que o SUS teria como objetivo isso, identificar, tudo bem, identificar e divulgar. Mas como é que o SUS vai identificar, vai modificar e vai eliminar os fatores de saúde? Como é que eu vou eliminar? Como é que eu vou eliminar alimentação, moradia, saneamento, trabalho, renda, transporte? Não é possível. Tem um exagero aqui. É claro que essa questão 38 está errada. Tá bom? O objetivo é identificar e divulgar os fatores determinantes e condicionantes. Modificar e eliminar não é possível. Tá bom? Questão 39. Assistência às pessoas. Cuidar das pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. É um dos princípios do SUS. Isso é errado? O que é isso então? Um objetivo. Tu viu como ele é danado? Botou tudo bonito, ele entrou na tua mente. Tá certo até aqui, professor. Mas isso não é princípio. Isso é um objetivo. Viu que danado? E agora, fechando a nossa bateria de exercícios, né? A questão de número 40 pergunta para você sobre um clássico. O acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde será ordenado pela atenção primária. Tá bonito isso aqui. E deverá ser fundamentado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo
E no critério cronológico, ele está tocando no assunto do artigo 11 do Decreto 7508 de 2011. Que danado. Ele quer explicar para vocês que acesso à saúde é assim. Primeiro, que é ordenado pela atenção primária. Tem provas que dizem pela atenção terciária, é um absurdo de errado. Mas ele está falando certo até aqui. É ordenado pela atenção primária e deve ser fundamentado na avaliação do risco do indivíduo, individual, e no critério coletivo principal, porque ele pode trazer uma doença transmissível e contaminar a família, os colegas de trabalho e tudo mais. E veja só, e também no critério cronológico, porque o senhor Flávio buscou unidade de saúde no dia 4 de fevereiro, com problemas da região lombar, característico de mais de 80% da população. E a dona Joana buscou no dia 26 de fevereiro, com as mesmas queixas. Quem deve ser atendido primeiro? O professor Flávio, segundo o critério cronológico, porque o grau de risco deles é o mesmo. Você está vendo? Então, como há muitas provas fazem, elas vão nos dizer assim, pessoal, será ordenado pela atenção primária e deve ser fundamentado na avaliação da gravidade de risco individual e coletiva. Olha o que ele vai fazer. Descartando-se o critério cronológico. Daí está errado. Nós consideramos ainda o critério cronológico e também observamos a proteção, as pessoas que têm necessidades ou proteções especiais, como criança, adolescente, idoso, gestante, pessoa com deficiência. Nós observamos tudo isso. Decreto 7508, artigo 11, está corretíssimo aqui. Então, nós conseguimos chegar ao final da nossa bateria de correções desta banca. Analisamos um outro modelo de prova também, para trazer modificações e outras possibilidades a vocês. Concluída a revisão, rumo ao GHC. Eu sou o professor Flávio Santos. Eu aprovo pessoas em concursos públicos. Obrigado.